quando você fala de valores, me remete necessariamente a pensar um pouco na base. Você até comentou, né? Não no futebol de base, eu digo na base, numa base sólida de formação geral. Óbvio que a gente vai falar dos jogadores de base, da formação dos atletas jogadores de base. Mas estou dizendo valores como uma base estrutural para que se desenvolva. Então, é como se eu tivesse a bússola ali, né, de um caminho que vai me indicando, mas aquilo eu não negocio, esses valores eu não abro mão. A gente vive há algum tempo já, no futebol brasileiro, particularmente, não é o único, né? Mas como é o nosso contexto aqui, vive uma realidade de que a formação da base, mesmo os clubes estruturados, equipes com bons resultados, a ideia de grande parte dos jogadores de ter uma boa carreira, de crescer, de se desenvolver, mas de se negociar, ser negociado ou sair, jogar fora, jogar na Europa, o grande sonho, né? Mesmo independente, eu sei que é difícil, mas independente de a gente considerar uma questão financeira, que pesa muito, a minha pergunta nesse processo de formação desses jogadores, se houvesse, se na sua opinião, ok, mas se houvesse um cuidado maior com esses valores, com esse processo de formação, enfim, o que você acha que faz com que os nossos jogadores, na grande maioria, tenham esse desejo de sair? É só a questão financeira ou o trabalho de base que vem sendo feito, não só técnico-tático, mas que envolva esses valores, esses princípios, dificultam um pouco uma identificação desse jogador com a equipe que ele representa, com o país que ele representa, enfim. O que você pensa disso? Bem, eu primeiro penso que uma das minhas responsabilidades como treinador, e da responsabilidade é algo que eu falo sempre nas minhas primeiras conversas com um grupo de jogadores e com um grupo de trabalho, eu uso muito esse termo, que é a corregedoria mútua. Eu me identifico muito em trabalhar em um movimento onde todos possam construir, onde todos possam participar, onde todos possam crescer, e em um sistema de corregedoria mútua. Então, quando você já viveu isso comigo algumas vezes, quando eu chego, a primeira coisa que eu deixo muito claro para os meus jogadores são os valores que eu não negocio, né? Para mim é muito importante que eles saibam que eu não vou ser aquele cara que vai falar valeu para o que não é valeu, boa para o que não é boa. E também gosto de receber isso deles e exijo essa contrapartida deles. Então, se um dia eu tiver uma atitude incoerente, se um dia eu fizer uma escolha que eles não entendam a intenção, se um dia eu der um treinamento que eles entendam como inadequado, é obrigação deles, e aí quando eu falo deles, eu falo dos jogadores, eu falo da comissão técnica, eu falo da direção, falar o seu sentimento. Eu tive já diversas experiências como treinador de base, como treinador de clubes menores, clubes maiores, clubes empresa, seleções de base. Durante muito tempo eu fui auxiliar técnico de treinadores experientes, famosos, em clubes diferentes. Em outros momentos eu fui auxiliar do clube, aquele cara que trabalhava no clube e via um treinador chegar, desenvolver o seu trabalho, sair, e você, por não estar de frente, ter a clareza da onde ele se perdeu,